Oi galera, eu sou o Eduardo e esse é o Coisas que eu gostaria de dizer. Nas outras semanas a gente já falou sobre alguns outros assuntos relacionados à educação. A gente falou como reorganização do ambiente, a presença do líder na hora de você conseguir aprender. Mas o vídeo de hoje a gente vai trazer como o pedagogo, o instrutor ou o professor devem se portar nesse contexto de pandemia. É o que a gente vai trazer hoje. Então, gente, eu estava pensando sobre pautas, né, do que trazer em relação ao treinamento e ao aprendizado, e o que eu cheguei de conclusão é que hoje em dia, tanto no ambiente corporativo e agora os professores, com essas aulas à distância que eles estão dando, né, que é uma situação diferente, exceto os professores de faculdade que já estavam acostumados com esse método. Mas os professores de ensino tradicional, eles não estão acostumados a aplicar aulas de maneira digital, né? Sempre considerando o modo presencial. Então agora a gente vê que muitos professores têm que tomar como exemplos influenciadores digitais, né? Que realmente sabem como conversar com essa língua. Conversar com essa língua parece estranho, né? Acho que é até errado de dizer isso, mas como ele vai se comunicar? Porque hoje em dia, seja criança, seja adolescente, seja adulto ou idoso, não há mais uma comunicação X para cada idade. Hoje em dia a gente pode encontrar um adolescente que não gosta de tecnologia, então ele não se comunica tanto e ele é mais se comunica tanto pelo digital, mas ele se comunica mais pelo físico, então ele gosta de aulas presenciais e vai aprender desse jeito, até porque a gente tem inúmeros perfis de conhecimento e se vocês quiserem a gente pode falar sobre eles, sobre as classificações de Kolbe, um outro vídeo. Mas o que eu quero trazer é que hoje em dia o profissional de educação, seja ele instrutor de treinamento no ambiente corporativo, seja o pedagogo ou seja o professor, ele não tem mais a mesma visão, porque ele precisa saber que os alunos hoje em dia eles vão estar munidos de informações sobre tudo. Então, não basta mais o professor chegar e despejar o conteúdo em cima deles, porque eles já vão saber. Eu falo por mim, no ambiente corporativo é bem complicado, porque eu dou treinamento às vezes para as pessoas que já trabalharam com isso antes. Eu trabalho com telecom. Então, você tem que saber como trazer coisas novas para acrescentar informação para eles, né? Algumas pessoas que passaram na minha vida me mostraram alguns direcionamentos, né, na área de educação. Mas tem um professor meu, que inclusive ele é bem famoso na internet, que é o Noslen, que ele dá aula de português. Ele foi meu professor no ensino médio de português. E ele já tinha uma linguagem diferente para falar conosco. Ele era uma pessoa animada. E aí, se você for ver os vídeos dele, ele traz coisas, informações da área de português de uma maneira diferente. Então, é legal a gente ver esses exemplos de professores que já seguiram. Eu sei que existem vários outros professores que já seguiram para o YouTube para poder dar aula. E eu tenho vários colegas meus, né, que fizeram, estudaram para o Enem ou para o vestibular com esses vídeos e ajudou muito a absorver conhecimento. Então, essa é uma parte interessante porque traz para nós que somos da educação corporativa ou da educação tradicional, de que não tem mais como a gente ter uma educação como era antes, né? Eu não tenho mais como ser um instrutor e trazer informações da maneira que eu aprendi antigamente. As pessoas de hoje, assim como eu, quando vou aprender, eu quero aprender de uma maneira que seja multimídia. Lógico, a gente tem habilidades e tem lados que nós vamos aprender melhor. Eu sei que eu preciso fazer um resumo escrito, por exemplo, mas hoje em dia nós somos multimídia, a gente precisa não só do texto, a gente não precisa só de alguém escrevendo no quadro, a gente precisa de alguém que verdadeiramente vai fazer nosso conhecimento ir além. Porque os nossos alunos não vêm mais sem o conhecimento, ou em raras exceções. Né? Se a gente for falar de física quântica, de tanto que falaram, com certeza, se alguém for fazer uma aula de física quântica, ele vai saber se ele se interessa por assunto. Mas as aulas online, elas foram pensadas para um tipo diferente de aluno, um tipo de necessidade diferente. Inclusive, uma grande professora da área de EAD, chamada Andrea Filatro, ela fala justamente isso, que que essa área da educação EAD, ela precisa ir se moldando e ela precisa também ter as preparações
que eu posso falar uma outra vez para vocês, mas a gente precisa saber que tudo vai se modificando. Então, o plano de aula que a gente está tão acostumado de ter no presencial, ele acaba se tornando como se fosse um roteiro. Então, para eu fazer esse vídeo, por exemplo, eu tive que fazer um roteiro para saber o que eu ia falar para vocês, senão eu ia despejar um monte de coisa e eu não ia conseguir gravar porque ia ter um monte de informação que não fizesse sentido nenhum. Então, dentro do espaço onde os alunos podem interagir sobre o assunto, existem fóruns, existem lugares onde eles podem fazer perguntas para o professor. Então a gente está abrindo um leque de possibilidades que muitas vezes no ensino tradicional a gente não tinha. Então é bem interessante. E na minha pós, né, que eu faço em pedagogia empresarial, uma professora minha me falou algo que me marcou demais, que o pedagogo, o educador, ele tem que agir como um agente social transformador. E isso é bem forte porque não podemos mais pensar em ensinar da maneira tradicional como nós aprendemos. Eu já falei isso antes, mas é essencial que a gente pense no total. Os nossos alunos não são mais como a gente era. Eu era 10 anos atrás, quando eu saí do terceirão, eu não sou mais o mesmo. Eu tive que me digitalizar. Isso é bom? De uma maneira pode ser. Isso é ruim? Lógico, porque a gente sempre é desafiado, né? A gente sempre vai tratar a tecnologia como algo novo. Agora, os alunos que são novos, né? Eles já vêm com essa tecnologia muito fácil. Eu vejo as crianças que nascem, elas já conseguem mexer em tablets, a gente vê isso. Então, como é que a gente vai aliar a educação a isso? Os professores, educadores e os instrutores têm que se comportar nessa pandemia como influenciadores digitais e se basear neles. Porque, assim, as perguntas que os alunos fazem é aquelas perguntas que colocam quando um artista faz uma live, um influenciador faz uma live. Porque, querendo ou não, é a mesma estrutura. Quando o aluno vai te perguntar alguma dúvida, é como se fosse uma dúvida de um famoso que está fazendo uma live. Ah, como é que foi você participar do Big Brother, né? Igual a gente teve recentemente. Então, é a mesma estrutura. Então, nós temos que pensar na nossa aula não mais como a cabeça tradicional, mas saber que o nosso aluno ele vai poder pausar, se não for uma aula ao vivo, e vai conseguir pensar. E aí, ainda mais porque cada idade aprende de uma maneira diferente, né? Eu tenho minha habilidade, meu conhecimento de pessoas adultas que aprendem de uma maneira, né? Mas minha mãe, que é pedagoga, ela sempre fala, mas filho, olha, criança e adolescente vão aprender de maneiras diferentes por causa da faixa etária, né? Então a gente tem que pensar no contexto geral que a gente tem que se portar como transmissor de conhecimento de uma maneira muito humilde, porque a gente precisa fazer eles irem além. Eles já estão na internet. Então, por que eu não posso dar uma aula e falar, olha, gente, pesquisem sobre tal coisa? Ou, ó, assistam um vídeo tal que está lá dentro do YouTube, depois dessa aula, para vocês verem do que eu estou falando. Essas ligações que os alunos fazem eles aprenderem muito mais. Então, é uma grande dica. Eu não vou me delongar muito, eu só queria trazer essa informação que justamente nós, pedagogos, instrutores, professores, a figura do transmissor de conhecimento, ele tem que ser muito mais humilde nesse contexto da pandemia, porque o aluno pode ir atrás da informação. A gente só precisa guiar para que ele acesse, ele receba a informação correta. Isso é o que eu queria trazer para vocês hoje. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, porque me ajuda bastante. Agradeço o pessoal do meu trabalho, né? A minha coordenadora que agradeceu no último vídeo. E até a próxima. Beijos!